Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom que você está aí com a gente, acompanhando nesta emissora, nesse horário, como sempre estamos, pela graça de Deus. Comigo, pastor Augustus Nicodemos, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Pastor. Oi, Nathan. Como vai? Tudo muito bom, é sempre alegria estar de volta com o nosso programa, na expectativa de ser uma bênção na vida do nosso ouvinte. Querido ouvinte, esse programa é feito para você, com muito carinho, com muito amor e com muita oração. Abra seu coração e nos próximos minutos escute a palavra de Deus. Há várias denominações religiosas que são classificadas de cristãs, como cristãs, não é? Basta ter o nome de Cristo em alguma doutrina, mesmo que seja uma pequena doutrina, para que ela seja chamada ou classificada como uma igreja ou uma religião cristã. No meio deste enorme número de igrejas diferentes, há aquelas que se apresentam como igrejas reformadas. E você já deve ter ouvido algum amigo evangélico dizer: eu sou membro de uma igreja reformada. E talvez ficou se perguntando aí, o que quer dizer com isso? Será que a igreja passou por uma pintura nova? Fizeram um novo templo? Não é? Então, para ajudar você a entender essa expressão extremamente importante, é o motivo pelo qual nós escolhemos esse tema como o tema do programa de hoje. Fique aí com a gente. Pastor Augustus, qual é a base principal para que uma igreja possa dizer que é uma igreja de confissão reformada, obviamente fazendo esse panorama histórico da origem desta expressão? Nathan, o crescimento do interesse pela fé reformada em todo o mundo é um fato que tem sido notado por todos os estudiosos de religião, né? É um fato mesmo. Fato, né? Em toda parte cresce a publicação da chamada literatura reformada, aumenta o ingresso de estudantes em seminários e instituições reformadas, cresce o número de eventos realizados em torno da fé reformada, há o surgimento de novas igrejas e instituições de ensino reformadas, e o número de pessoas que se dizem reformadas, especialmente oriundas de denominações pentecostais, também vem crescendo. Isso é um fenômeno que está aí diante dos nossos olhos, né? Por isso que é importante, é relevante o programa de hoje para definir estas coisas. O que seria um reformado, né? Ou uma igreja reformada? Por reformado, eu entendo aquela pessoa que adere a uma das grandes confissões reformadas produzidas logo depois da Reforma Protestante do século XVI, que marca o início da chamada Reforma, com o convite do monge Martinho Lutero para a discussão de 95 pontos com os teólogos da Igreja Católica Romana da sua época. E Lutero estava insatisfeito com os rumos da igreja e aí ele queria reformar a igreja católica de dentro para fora e foi excomungado, mas o movimento de reforma da igreja continuou. E depois de Lutero vieram Calvino, Melanchthon, Zwinglio e muitos outros chamados de reformadores que continuaram a obra de Martinho Lutero e de Calvino. E muitas confissões de fé, declarações de fé foram produzidas, onde se expressava o cerne desta compreensão do que é o verdadeiro evangelho. Além disso, para resumir esse pensamento da Reforma Protestante, se criaram os 5 grandes slogans da Reforma, que são muito conhecidos: a Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Então, cada um desses pontos refletia uma frente de combate ao catolicismo da época. Por exemplo, quando os reformadores disseram sola Escritura, somente a Escritura, eles estavam dizendo que somente a Bíblia deveria ser a base de fé e prática para a igreja, e não os pronunciamentos papais, os documentos dos magistérios e de concílios, mas a Bíblia e somente a Bíblia deveria ser a base da igreja. Quando eles diziam sola gratia, então, estavam dizendo a salvação é somente pela graça de Deus, não é por obras. Quando diziam sola fides, eles estavam dizendo de que maneira essa salvação graciosa nos chega, que é somente através da fé, não é pela mediação da igreja e dos sacramentos na igreja. Quando dizia solus Christus, estava dizendo que somente Cristo é o nosso mediador. Maria não é medianeira, os santos não são medianeiras. E soli Deo Glória, que é o último sola, não é? Simplesmente quer dizer que toda glória
é somente de Deus. Ele não divide sua glória com o homem, porque a salvação do começo ao fim é uma obra dele. Então, estas são ou foram características do movimento reformado no seu início. E aqui a gente podia acrescentar também aqueles chamados 5 pontos do calvinismo que vieram 150 anos depois da Reforma Protestante, e que ficaram resumidos naquele acrônimo, né, TULIP, né, daquela famosa flor, e que são o depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança final. Então, esses eu diria que são os pontos centrais da teologia de uma igreja reformada. Uma igreja reformada é uma igreja que historicamente se associa com o movimento começado com Lutero e com Calvino, que adota uma dessas grandes confissões de fé, que abraça os 5 slogans, dos 5 solas, não é? E cuja soteriologia ou doutrina da salvação é em cima desses 5 pontos da chamada tulipa, né? Do tulip. Tem que lembrar também, Natsan, que a Reforma produziu movimentos associados aos seus líderes, né? Como, por exemplo, igrejas calvinistas, zwinglianas, luteranas. Estes líderes concordariam substancialmente entre si com relação aos solas e aos 5 pontos do chamado calvinismo, né? Embora divergissem em outros. Eu estou aqui me referindo aos luteranos, zwinglianos, calvinistas. Mas com o tempo, o nome reformado ele foi se associando mais e mais aos calvinistas, de maneira que, de forma genérica, Natsan, quando a gente usa reformado e calvinista, hoje nós estamos usando como se fossem similares. Tá certo? Embora historicamente o movimento de reforma é mais amplo do que o calvinismo. Você tem os luteranos, você tem os zwinglianos, você tem outras vertentes menores e que não tiveram tanto impacto. Mas com o passar do tempo, o termo reformado ficou mais colado dentro do nome de Calvino e dos seus seguidores. A gente pode dizer, no caso, resumindo os 5 slogans, os solas, ou seja, as igrejas reformadas, então, eles estão em torno única e basicamente da palavra pura de Deus. É essa a ideia. Esse é o ponto central da Reforma Protestante. Os demais fides, ou seja, todos eles têm que estar submissos à palavra de Deus. Exatamente, porque o ponto da Reforma Protestante foi que a igreja no século XVI, a Igreja Católica Romana, ela estava infestada de práticas e doutrinas que não tinham fundamento na Bíblia. Ou seja, valeria qualquer coisa. Valeria qualquer coisa. De onde vinham essas doutrinas? Elas vinham do magistério católico, vinham da palavra do Papa, vinham da tradição. A Igreja Católica acreditava e acredita em revelação progressiva. Deus continua a se revelar e a trazer novas verdades à sua igreja através das épocas. Os reformadores disseram não, é só a Escritura, os livros do Antigo e do Novo Testamentos. Pronto, é dessa forma que Deus nos fala e é aqui que nós vamos ficar. Agora, era bom explicar, viu, Natsan, eu estou pensando aqui, era bom explicar que um grande número de igrejas que se dizem reformadas, elas já não creem de maneira ortodoxa com relação a essas doutrinas. Agora mesmo, houve o maior escândalo quando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, ela aceitou o casamento homoafetivo. E isso deixou muita gente perturbada, não é? Porque se você crê em sola escritura, que é um dos slogans da reforma... Aí você vai ter que fazer uma opção. Nós vamos ter que fazer uma opção. Ou a gente vai aceitar o casamento homoafetivo, ou a gente vai aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. As duas coisas não dá para andar juntas, né? Não dá para andar juntas. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que há igrejas que, embora se digam reformadas, mas elas abandonaram a crença na sola escritura, abandonaram a crença na solos Cristo, dizem que tem salvação em outros caminhos que não em Jesus Cristo e que, portanto, a rigor, já não poderiam ser chamadas de reformadas. Por outro lado, na África, Coreia, China, Indonésia, de lá chega relatórios de como as igrejas reformadas estão crescendo, né? É claro que a reforma ela acaba encontrando expressões diferentes em tantas culturas variadas, mas os pontos centrais são os mesmos, os 5 slogans, os 5 pontos do calvinismo, o apego à escritura, o desejo de uma fé simples e pura. Agora, quando estou assim dizendo que esse é um movimento crescente, eu não estou dizendo que eles são muito numerosos, né, comparados, por exemplo, com os nossos irmãos pentecostais. O que eu quero dizer é que
os relativamente poucos reformados, eles estão experimentando um crescimento que já chama a atenção de muitas denominações e que tem provocado até alerta da parte dos seus líderes, não é? Algumas denominações aqui no Brasil estão preocupadas com o crescimento dos reformados dentro das suas fileiras. Inclusive dentro dos próprios centros de ensino teológico de denominações historicamente pentecostais que usam os professores reformados para ensinar a Bíblia. O que é muito bom, não é? Porque pode haver essa cooperação. Aqui eu quero lembrar que um dos motores, né, desse ressurgimento do interesse pela fé reformada é o ministério de pastores reformados, como o John Piper, o R.C. Sproul, o J.C. Mahoney, Paul Washer, Tim Keller, Kevin DeYoung, John MacArthur e outros que têm material publicado e traduzido, tanto em livros quanto na internet, YouTube. E isso vem chamando a atenção de dezenas e dezenas de jovens de todas as igrejas que estão à procura de uma fé sólida, ancorada biblicamente, não é? Eu queria só, porque o nosso tempo está chegando ao final, que o senhor me respondesse a seguinte pergunta. O que as pessoas podem encontrar procurando uma igreja reformada? O que ela vai ter como referencial? Exatamente. Eu creio que o que vai caracterizar uma igreja reformada, uma pessoa está procurando, quer saber se encontrou. Primeiro, a pregação ela é central no culto. A pregação é bíblica, ela é baseada na palavra de Deus. O sistema de doutrina, a teologia da igreja está baseada numa daquelas grandes confissões da Reforma Protestante, como, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, os cânones de Dort, por exemplo, a Confissão Batista, que remonta àquele tipo, porque batistas podem ser reformados. Aliás, os batistas originalmente tinham a Confissão de Fé reformada. E a ênfase nos 5 pontos do calvinismo, no que diz respeito à salvação, não é? Depravação total, eleição incondicional, enfim, todos aqueles pontos. E um culto simples, centrado na palavra de Deus, onde Deus é o centro, que não é diversão, não visa entreter as pessoas, mas edificar as pessoas. Então, estes são sinais de que a pessoa encontrou uma igreja reformada. E ela pode ficar segura de que ela está tendo ali uma seriedade para com a palavra de Deus no ensinamento. Porque é só isso que interessa. Exatamente. Bem, nós ficamos então com esse assunto por enquanto, por aqui. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, que hoje falou sobre a igreja, sobre as características da igreja, de uma igreja reformada. Por falar nisso, você deve visitar a Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que é uma igreja de confissão reformada, como é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Augustus. Queria só reiterar o convite que você está fazendo, Nathan, dizer que você será muito bem-vindo em nossa igreja e que recebê-lo será um grande privilégio para nós. Apareça. Até o próximo programa. Em poucas palavras,